vai estar desenvolvendo um tema, um assunto, ele está na conclusão, ele vai dar as considerações finais, ele vai, lhes pedimos que tenham, eu estou lendo na NVI, tá, irmão? Na tradução, toda a Bíblia é uma Bíblia, toda tradução é uma tradução, é boa. Agora, se você quer aprender, como é que eu vou comprar várias Bíblias se é caro? Basta você baixar um aplicativo, de graça, no seu consideração, para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais uns outros. O que Paulo está pedindo aqui os irmãos nesse momento? Aqueles que presidem os irmãos, né, os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que doutrinam a igreja, os seus pastores e líderes. Paulo está pedindo que os irmãos tenham grande, né, consideração por essas pessoas, tenham respeito, consideração, e amor pela vida deles, tenham ele alta estima, e com amor, por causa do trabalho que eles realizam, estão fazendo esse trabalho de liderança. E por que Paulo pediu isso, irmão? E aqui é onde eu digo que tem um perigo aqui, e aí a gente tem que entender, pastor, então, qualquer líder, qualquer pastor pode pegar esse texto, e ficar aí mandando, desmandando, e levando os irmãos no cabresto? Nenhum líder deve fazer isso, porque primeiro a Bíblia diz que os líderes não são donos do rebanho. Pedro fala isso, na sua primeira epístola, ele diz, nós não somos o dono do rebanho, tá? E Paulo está dando a direção exatamente essa questão conflitante, como tinham os falsos líderes, os propagadores de heresia, os deturpadores do evangelho, os introdutores de falsas doutrinas, e tinha os líderes fiéis, os líderes que realmente ensinavam a doutrina, pregavam a palavra, conduziam o povo no caminho da verdade e da vida. Aí, para que os irmãos não estivessem submissos a falsos líderes, porque os falsos líderes sempre se utilizam do evangelho para dominar as pessoas. Os falsos líderes sempre vão pegar do evangelho textos para colocar medo em vocês, para vocês se submeterem a eles e terem medo deles. Uma certa idolatria. Observe os falsos líderes. Eles criam em suas igrejas, em torno de si, uma idolatria. Eles conduzem as pessoas a idolatrá-los, eles ensinam as pessoas a idolatrá-los, a temer a eles, a idolatrar a eles, a ter eles como ungidos de Deus. De modo que o povo tem até medo de chegar para o outro, irmão, você viu a heresia que o pastor pregou? Não, mas eu não posso falar, porque ele é ungido de Deus, se eu falar eu vou ser castigado. Então, para tirar essa coisa, todo mundo tem o direito de falar o que quiser. Agora, como Paulo está dizendo aqui, quando nós temos líderes que realmente nos ensinam, nos doutrinam, que nos ensinam o caminho da verdade, da salvação, aí sim, nós devemos ter consideração por eles. Por quê? Porque eles jamais vão escravizar vocês, porque eles jamais vão colocar julgo sobre vocês, eles jamais vão ensinar vocês a idolatrar a ele. Vão para as noitadas, comece para as noitadas, para as farras, prostituição, o desmantelo. Aí, o que eles fazem como para se enganarem a si mesmo? Isso, a culpa é do meu pastor. Olha aí o pastor fazendo isso, olha aí o pastor fazendo aquilo. E o cabo, aí depois está lá no forró, dançando forró. Está lá no bar, enchendo a cara. Mas se o pastor fizer qualquer coisa errada, olha aí o pastor fazendo isso, aquilo, outro. Mas e você não está fazendo? Não, mas eu não sou pastor, você é pastor. Nós temos o mesmo compromisso diante de Deus, em servi-lo com sinceridade e verdade. Não tente se enganar, querendo colocar a culpa, irmãos. Você vai ser medido pela sua culpa, eu vou ser medido pela minha. Ninguém vai ser medido pela culpa do outro. Deus não vai te poupar, porque tu está andando no erro e colocando a culpa no outro irmão. Eu vou largar da minha mulher, porque o fulano, o pastor fulano, o irmão fulano, o presbítero fulano fez isso. Ele vai ser medido pela culpa dele.
Eu não vou seguir o erro que ele cometeu. Porque ele cometeu e depois jogava. Não, por que você largou da sua mulher, rapaz? Você é doido? É porque o cabo também fez, eu fiz também. Pronto. Quer dizer que você tomar um copo de veneno, você vai beber junto. Então, tenham estima. Aprendam a respeitar, a ter estima. E vivam em paz uns com os outros. Dentro da comunidade é para ter paz entre nós. Não é para nós estarmos aqui, irmãos, intrigados uns com os outros. Nós estamos andando aqui no culto, aí está aqui o Marcelo sentado bem aqui, intrigado com o Berg que está lá atrás. Aí eles vêm para o culto, adora, canta, ora, dirige o culto, prega, participa da ceia, mas um com raiva do outro, não fala com o outro. Viver em paz entre nós. Esse espírito, irmão, de dissensão dentro das igrejas, que fica jogando um irmão contra o outro, que metade da igreja está intrigada um com o outro, se juntam na igreja para cantar, um grupo de senhoras na igreja, está lá metade das senhoras intrigadas uma com a outra, falando mal uma da outra. Junta um grupo de obreiros, uma escola de obreiros, um grupo de obreiros e evangelistas, de irmãos que fazem a obra, está lá metade lá disputando um com o outro, intrigado um com o outro. Não, isso não é cristianismo, isso não é ser igreja. Por isso que Paulo está dizendo, respeitem seus líderes, porque eles jamais vão ensinar isso a vocês. Tenham seus líderes em estima, porque eles jamais vão ensinar isso a vocês. E vivam em paz. No verso 14, Paulo diz, aí Paulo continua os conselhos: exortamos vocês, irmãos, que advirtam as pessoas ociosas, estão sem fazer nada, confortem os desanimados, dê auxílio aos fracos e sejam pacientes com todos. Então, advirta os ociosos, irmãos, estão sem fazer nada, estão desocupados. Porque Jesus vai voltar, eu não preciso mais fazer nada. Não, Paulo diz, advirtam eles, vão produzir. Quando Jesus voltar, Ele não vai deixar de levar você porque você está trabalhando. Ele não vai deixar de levar você porque você está realizando alguma atividade. Trabalhe, produza, saia da ociosidade. Quando Jesus voltar, Ele vai lhe levar do mesmo jeito. E conforta as pessoas que estão desanimadas. Irmão desanimado, confortem eles. Pessoas que por algum motivo desanimaram. Auxilie os irmãos que estão fracos. O irmão está fraco, vamos dar auxílio para eles. Vamos dar o ombro para eles, vamos dar força para eles. Sejam pacientes com todos. Confesso aos irmãos que dentre tantos adjetivos que Paulo coloca aqui para a igreja ter, eu confesso aos irmãos que eu já fui uma pessoa mais paciente. Eu estou me visto de alguns tempos para cá uma pessoa um pouco impaciente. Eu sei que isso é um erro meu e eu preciso consertar isso. Às vezes eu estou impaciente. Mas nós temos que ser pacientes. É por isso que eu digo a vocês, irmãos, eu não prego o que eu vivo. Se eu for num culto, subir numa igreja, participar de um culto, e o pregador disser, eu prego o que eu vivo, eu levanto na mesma hora e vou embora. Porque eu não vim ali para ouvir a biografia do pregador, eu vim ali para ouvir a palavra de Deus. E esses pregadores que só ficam dizendo que pregam o que vive, é por isso que eles só pregam, eu não sei. Mas tira dessa tua mente a visão de que os pregadores são super-homens. Tem que falar, não está no texto. Verso, foi levar o mal, pá, não. Sejam sempre bons, sejam bondosos. A palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda, ela desvia o furor. Alguém vem com furor para cima de desviar a ira daquela pessoa. Mas se você responde duramente, como eu mesmo já fiz, alguém veio com a palavra dura, eu revidei com outra, aí, meu irmão, teu problema. Palavra dura, ela desperta a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor.
Palavra doce são como favo de mel, cura para a alma, medicina para o corpo. Não retribua o mal com o mal. Eu estava passando necessidade, ninguém me ajudou. Agora que se lasque, irmão que está passando necessidade. Pastor, irmão está precisando de uma cesta básica, irmão está precisando ser de quê? Deixa para lá que se lasque, eu não estou preocupado não, ninguém se preocupou comigo. Não retribua o mal com o mal. Se as pessoas não lhe socorreram quando você estava necessitado, talvez seja porque elas não souberam. Ou se souberam e não quiseram socorrer, a provisão mesmo assim chegou, porque quem cuida de ti é Deus, então você não precisa retribuir o mal com o mal. Sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, independente de quem seja, faça o bem, pratique o bem, seja bondoso com todos. Verso 16, você está vendo como ele está dando vários aleatório, ele não está seguindo aqui um assunto, ele está na conclusão da carta, ele está dando considerações aleatórias. Aí eu não vou me preocupar aqui para preparar um sermão, porque eu sou pastor, eu sou um teólogo, e eu tenho que seguir a regra da homilética, e eu tenho que preparar o sermão. Não, eu vou seguir o que Paulo está falando aqui. Eu quero fazer uma mensagem expositiva, do jeito que eu entendo que é melhor para a igreja. Eu não estou preocupado em seguir um tema aqui nessa hora, nesse momento. Estamos trazendo vários conselhos. O tema é, conselhos aleatórios de Paulo para a igreja. Pronto, esse é o tema. Alegrem-se sempre, busquem se alegrar sempre, porque nossa alegria não está nas coisas da terra, está no céu. E você já percebeu, irmão, que as coisas que mais nos causam tristeza são as coisas aqui da terra, quando a gente se preocupa demais com elas. A gente faz projetos demais, não consegue realizar, planos demais, não consegue concretizar. Tem que esperar pela realização de coisas. Dificuldades que a gente passa, as coisas que nos causam tristeza são aqui. Mas então por isso a gente deve olhar para o céu, ter projetos, claro, ninguém vai ficar aqui, como ele disse, ninguém vai ficar aqui à toa, vamos esperar Jesus voltar, mas vamos ter projetos, vamos trabalhar, vamos, enfim, produzir. Mas devemos buscar se alegrar sempre, saber que Deus tem um tempo para tudo, e se Ele quiser vai fazer, se Ele não quiser não vai fazer, e não adianta. Orem continuamente, no verso 17, Paulo dá uma orientação para a igreja, orar continuamente. Como é que nós oramos continuamente? Vamos passar o dia inteiro dentro do quarto, trancado? Não. Nós temos pelo menos duas formas de oração. Uma, onde eu me tranco a sós com Deus, e fico no meu quarto falando com Deus. Segundo, eu oro em espírito, dirigindo o carro, pilotando a moto, dentro do ônibus, na fila do banco, qualquer lugar. Caminhando na rua, aquela caminhada que você faz para exercício físico, na academia, qualquer lugar, orar continuamente, está ligado com Deus. Não basta não é só eu estar trancado no meu quarto orando, porque quando eu oro continuamente, eu tenho um espírito de oração, geralmente as pessoas andam no espírito de oração, elas combatem melhor o pecado que aparece diante delas. Elas estão mais conectadas com Deus. Então orem continuamente, assim vocês vão estar conectados com Deus. 18, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse é um ponto difícil. Dar graça em todas as circunstâncias. Uma mãe que perde um filho, que vê um filho drogado, na boca de fumo, dá graças por isso. Uma esposa que está sofrendo o adultério do marido, dá graças por essa circunstância. Uma pessoa que abre suas despensas e geladeira, vê todas vazias, sem saber de onde vai vir o suprimento, porque está tão desempregado, mandaram o povo ficar em casa, fecharam as empresas, e a economia quebrou, e está todo mundo aí pelejando para se levantar. Dá graças por isso. Pessoa diz que o diagnóstico de um câncer, a notícia de que você tem que fazer uma cirurgia, dá graças por isso. Um acidente que você sofreu, carro que você bateu, um prejuízo que você teve, dá graças por isso. Paulo diz, deem graças por tudo. É fácil. É aqui onde nós não podemos ser hipócritas. Muitas vezes a gente diz, poxa vida, não é verdade?
Mas na verdade a gente não diz, poxa vida, não, a gente diz, né? Caramba, meu. Aí depois, esse dia mesmo no trânsito, meu irmão, eu não sei como eu não bati naquele cara, eu disse, cara doido, meu. Eu dei um grito dentro do carro, disse um palavrão. Eu digo, oh, Jesus, pelo amor de Deus. O susto foi tão grande, Jesus me perdoa, pelo amor de Deus, Senhor, me perdoa, me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa ter falado isso. Mas o crente é assim, né? Está ligado com Deus. Ele fala uma besteira, oh, meu Deus do céu, perdoa assim. Eu fui de lá até onde eu ia, meu Deus, perdoa, em nome de Jesus, ter falado aquilo ali. Aí comecei a orar, abençoa essa pessoa, meu Deus, dá livramento a esse coitado aí, em nome de Jesus. Aí depois, a gente, obrigado pelo livramento. Mais um livramento que o Senhor deu. Aí você vai dar graça para Deus. Né? Mas tem que dar graça por tudo. Porque Deus sabe por que você está passando aquilo. Por que tu tem que ter graça por tudo, pastor? Porque Deus tem um propósito em tudo, mesmo que seja doloroso para nós. Deus está no controle de tudo, mesmo que seja difícil passar por aquela situação. Mesmo que nós não entendamos, Ele está no controle. Não é isso, Senhor, por que o Senhor não impediu isso? Senhor, por que o Senhor não impediu aquilo? Por que o Senhor não sei o quê? Teve uma cantora famosa aí, que eu olho, todo dia eu olho notícia, e uma lá eu me esqueci, não é do Brasil. Ela disse que deixou, que eu não acredito mais em Deus não, por causa de problemas que ela está passando na família. Não. Deus podia impedir? Podia, mas Deus também não vai estar intervindo em tudo que o homem faz. Acaba pega, toma 1 litro de uísque, pega o carro, vai andar 180 km na pista. Aí o cara vai, sofre um acidente e morreu. Por que Deus não deu o livramento? Deus não podia? Podia. Claro que Deus podia ter dado o livramento, mas Ele não quis. Ele não quis interferir naquela situação. O camarada fez aquilo e pronto, e Deus deixou. Fez por conta dele. Então, não é fácil, mas dar graças por tudo, em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Não apaguem o espírito. Aí vem aqui os arminianos dizem, olha, está vendo? Não apague o espírito, Marcelo. Apague o espírito, está vendo aí, ó? Você vai perder o espírito. Não, apagar o espírito, quer dizer que o espírito é uma lâmpada que você aperta, acende, aperta e apaga? Quando as pessoas olham para ti, irmão, você está com um brilho tão apagado, que nem eu olhei para o pastor Zezinho hoje, pastor Zezinho, você está com um brilho meio apagado, pastor Zezinho cansado de ontem. E o pastor já é tão animado no púlpito, hoje está tão apagado, tão lesado. É? Então, o que apaga o espírito? Não é que ele é uma lâmpada que se acende. Não é que, eu aleguei o espírito, ele veio sobre a minha vida. Eu fiz coisa, o espírito saiu e foi-se embora, nunca mais volta. Aí Deus lá no céu, vai Espírito Santo, entra nele que ele está na benção agora. Aí depois o Espírito Santo sai, porque agora, vamos esperar, se ele se consertar, você volta de novo, senão ele não volta. Não é assim, meu irmão. O Espírito Santo é um selo, você foi selado e não sai mais. Mas apagar o espírito é entristecer o espírito. O que é isso? Frieza espiritual. Vamos ser sinceros, vamos levantar a mão aí, você que está em casa também, embora eu não esteja vendo. Quem já passou frieza espiritual aqui? Levanta a mão. Eu estou levantando a mão, eu já passei. Só não o Jacques, né? Que o Jacques é no azeite direto. Todo mundo aqui já passou frieza espiritual. Aí como é que você sentiu? Como se o espírito tivesse o quê? Apagado. Não é verdade? Como se tivesse apagado, porque simbolicamente o espírito ele é chamado de fogo, né? Ele não saiu dali. Porque você está frio espiritualmente, você deixou de ser crente? Não. Você não perdeu a fé? Não. Pastor, eu continuo crendo, continuo amando a Deus, mas eu estou frio. Deus sabe o quanto, talvez já tenha falado isso, eu já falei isso, o Senhor sabe o quanto eu te amo, e o quanto eu gosto de estar ali nos teus pés, chorando, gemendo, orando, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Estou numa frieza tão grande, Senhor, eu amo tua palavra, mas eu não estou conseguindo ler, estou sem vontade de ler, não é assim? Eu amo tua presença, mas não estou com vontade de orar. Você está apagado, você não perdeu a fé. Senhor, continuo crendo, sei que Jesus vai voltar, creio nas mansões celestiais, mas estou desanimado, estou frio. É isso, apagar o espírito, irmão, é exatamente esse momento aí.
E Deus, Ele quer que e por que a gente apaga o Espírito? Exatamente porque a gente para de orar, para de ler a Bíblia, para de se envolver nas atividades de Deus. Enfim, a gente começa a relaxar e vai esfriando. E apagar o Espírito nesse sentido, ele está lá. Não apague o Espírito, não tratem com desprezo as profecias. Está vendo aí, pastor? Aí você ainda fica falando mal dos irmãos lá, pentecostal, eis que te digo, vaso. Toma posse aí, vaso. Eis que eu te digo, varô, estou vendo um anjo aí com a bandeja de ouro, recebe. Toma posse, irmão Heitor, eis que eu estou vendo aí, que um anjo está visitando tua casa, está chegando lá com a chave de uma Mercedes para te entregar. Eita! Aí quer dizer, é essas profecias aí que está falando? Não despreza as profecias bíblicas, profecias que realmente vêm de Deus. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Eu tenho o direito de assistir tudo, de ouvir tudo, de aprender sobre tudo, mas guardar apenas o que é bom, que eu considero que é bom, que é proveitoso. Afastem-se de toda forma do mal. Tudo que é forma do mal, que possa trazer escândalo, que possa trazer mal interpretação para as pessoas, se afasta disso. Que o próprio Deus dos pais os santifique inteiramente. Quem é que vai te santificar? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Deus nos santifica. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu vou conseguir isso, pastor? Verso 24, aquele que o chamou é fiel e fará isso. É Deus que faz, irmão. Irmãos, orem por nós. Aí Paulo pedindo oração. Aí saúdem uns aos outros com um beijo santo. Aí a igreja do véu pega isso aqui como uma doutrina. A saudação não é a paz do Senhor, não, é um beijo santo. É o ósculo santo. Não, meu irmão. Aquilo ali, o beijo é porque era a saudação deles lá. Não era assim que eles se saudavam? Vê hoje o encontro aí dos líderes. Líderes políticos, lá do Oriente Médio. Eles se encontram lá, com aquelas vestidão compridas. Como é que eles se cumprimentam? Se beijando. É o cumprimento deles. Então, se o cumprimento daquela região é um beijo, então dê um beijo santo. Não é um beijo engaiato, não, um beijo santo. Já no nosso caso aqui, Paulo diria o quê? Dê um aperto de mão santo. Não é um aperto de mão malicioso, não, é santo. Responsabilizo todos diante de Deus. Olha que coisa bonita, eu achei bonito esse versículo. Responsabilizo vocês diante de Deus, para que essa carta seja lida a todos os irmãos. Paulo diz, eu escrevi. Agora, diante de Deus, a responsabilidade de vocês, estou limpo. Se os outros não lerem aí, problema de vocês, mas eu responsabilizo vocês para ler isso aqui para todo mundo ouvir. Culpa não é minha se vocês não lerem, não. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Então, pessoal, esses são os exortações e saudações aleatórias de Paulo, finais. E que muitas vezes a gente não prega, porque não vou pregar isso aqui, porque eu tenho que fazer um esboço, tem que ter uma temática, aquela coisa toda. Não. Pega a Bíblia simples, lê, explica e pronto. E o povo aprende. Ok? Então Paulo encerra aqui a epístola dele aos Tessalonicenses. Esse assunto causou polêmica sobre a volta de Jesus. E agora Paulo está tranquilizando os irmãos sobre a volta de Jesus e diz como é que eles que têm que se conduzir como igreja, para com seus líderes, de uns para com os outros e na sua vida do cotidiano. E buscarem obedecerem a Deus, santificar, e as práticas que os crentes têm que fazer, o que eles têm que se afastar. Paulo coloca tudo isso aqui no final da epístola, de proveito para o nosso aprendizado. Então vamos cantar um louvor ao Senhor, em nome de Jesus.